Seminário A Unção dos Quatro Seres, com o pastor Adri Araújo. Primeira ministração. A Bíblia fala de uma casta de demônios chamado imitadores do Espírito Santo. E essa casta de demônio, que se chama imitadores do Espírito Santo, ela tenta copiar tudo aquilo que é originalmente de Deus e apresentar uma farsa em relação àquilo que é de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você entrar no Google, na internet, e você colocar unção dos quatro seres, você vai encontrar um monte de artigos, de matérias pejorativas sobre esse seminário, sobre essas ministrações. Por quê? Porque Satanás, ele pegou algo original de Deus e ele deturpou aquilo que é de Deus, trazendo um mascaramento para as pessoas que não tem nada a ver com a unção dos quatro seres. O episódio mais forte em relação a isso, e que desencadeou toda uma crítica em relação a esse seminário, aconteceu em um show do Diante do Trono, onde Ana Paula Valadão, ela disse no show ter recebido na apresentação lá a unção do leão. E na hora que ela recebeu a unção do leão, ela começou a andar de quatro no palco, arranhando as caixas e rugindo por microfone. Depois, Ana Paula Valadão gravou um vídeo no YouTube pedindo perdão por aquilo que aconteceu. Porque aquilo ali era a unção do leão, sim, mas era o leão do inferno, não era o leão da tribo de Judá. Porque ninguém aqui, ao receber essa unção de leão, de águia, de novilho, vai andar de quatro aqui como leão, ou vai ficar batendo asas aqui como águia. Muito pelo contrário. Você não vai chegar amanhã com o gerente do banco, no qual você tem uma dívida, e vai bater a asa na frente dele. Ele vai dizer, tá, paga a tua dívida. Ele, no mínimo, vai chamar a segurança, vai dizer, tem um cara aqui surtado na minha frente. Tem nada a ver com isso, gente. Por isso que nós vamos ser o mais didático possível a respeito disso. Nós temos um comentário que postaram no nosso blog na internet a respeito da unção dos quatro seres. E o comentário que postaram, a pessoa que comentou disse assim: eu entrei no Google, coloquei a unção dos quatro seres e caiu o blog de vocês. Quando eu comecei a ler, eu pensei que se tratava do que nós temos visto aí dentro da internet, mas eu vi que é totalmente diferente. E vocês estão de parabéns e Deus está com vocês. Porque nós não temos nenhum interesse aqui de fazer o que não seja da vontade de Deus. Eu não estaria aqui nesse feriado. E vocês também não estariam, se não quisessem receber algo original de Deus. Amém? Então, traga a sua mente totalmente receptiva e você vai sair daqui hoje totalmente transformado e mudado para uma vida de vitória. Porque Deus está preparando essa igreja para grandes conquistas. E esse seminário, eu volto a dizer para vocês, é um seminário de nobreza. Ezequiel capítulo 1 diz assim: a visão dos quatro querubins. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, riqueza de detalhes, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, na Babilônia, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e resplendou ao redor dela. E no meio disto, uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de quatro seres viventes, cuja aparência era esta: tinham a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas. A planta de cujos pés era como de um bezerro, luzia como o brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homens aos 4 lados. Assim todos os 4 tinham rostos e asas.
Estas se uniam uma à outra, não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. A forma de seus rostos era como o rosto de homem. À direita, os 4 tinham o rosto de leão. À esquerda, rosto de boi e também rosto de águia, todos os 4. Amém, queridos? Então, essa é a primeira descrição da aparência e da figura desses 4 seres que se manifesta para o profeta Ezequiel na Babilônia, quando Israel foi levada cativa para a Babilônia, e o povo, ou seja, o pessoal assim, a maioria das pessoas que não tinham muito conhecimento, muita cultura, eles ficaram acampados, eles armaram acampamentos às margens do rio Quebar, e lá eles mantiveram guarda, vigilância, e essas pessoas ficavam ali, morando naqueles acampamentos, naquelas tendas. E Ezequiel diz que ao meio-dia, ou seja, no calor do dia, ele estava sentado às margens do rio Quebar. Quando os céus se abriram diante dele, ele teve visões de Deus. E ele começa a descrever aquilo que ele viu, e o que chama a atenção para ele são esses 4 seres. E na visão do profeta, esses 4 seres, eles tinham 4 rostos. O primeiro como o rosto de homem, o segundo como o rosto de leão, o terceiro como o rosto de novilho, e o quarto como o rosto de águia. É a primeira aparição desses seres. E o interessante é que Ezequiel diz que os céus se abriram e esses seres vieram até ele. A segunda aparição desses seres aparece no livro de Daniel, o profeta Daniel, quando o rei tem um sonho e sonha com esses seres, que aparecem em sonho e se manifestam para eles. Então nós temos aqui uma visitação sobrenatural dos seres que vêm a ele, a Ezequiel, nas margens do rio Quebar. Nós temos uma aparição desses seres num sonho que o rei tem quando estava dormindo. E por último, nós temos uma descrição detalhada, inclusive do local aonde ficam esses seres no céu, e que está registrado no livro do Apocalipse, que é o texto que nós vamos usar para as nossas ministrações. Então, por favor, abram em Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4, vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. João, ele começa dizendo: depois destas coisas, eu tenho que entender então, para poder andar com a carruagem, que coisas são essas? Depois dessas coisas, é depois dele ter recebido a incumbência de escrever cartas e enviar para as igrejas na Ásia. As 7 cartas, ele tem uma visão de Jesus glorificado, e ele diz para ele: olha, o que tu viste, tu escreve e envia ao anjo da igreja de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia. Escreve para essas igrejas e envia para eles a minha mensagem. Aí ele escreve as cartas, diz aquilo que Jesus estava se referindo a cada uma daquela igreja, e ele começa o capítulo 4 dizendo: depois dessas coisas, ou seja, depois de ter escrito e descrito essas cartas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu. Ezequiel disse: os céus se abriram e eu tive visão de Deus. Ele diz aqui: uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito. Ele foi arrebatado, o corpo dele ficou aqui, mas imediatamente João foi transportado. Ele fez aquilo que os esotéricos chamam de viagem astral. Ele saiu do seu corpo físico ficou, mas seu espírito foi transladado. Ele diz assim: imediatamente eu me vi, eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há 24
4 tronos. Ao redor do trono há 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cuja cabeça estão coroas de ouro. Por isso que é um seminário de nobreza. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, ou seja, a perfeição, a totalidade do Espírito Santo. Há, presta bem atenção, há diante do trono, à frente do trono, como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também, isso que é o segredo aqui, e também no meio do trono. Repara que no trono tem alguém sentado, mas ele está dizendo, no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes. No meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheio de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Você vê que o leão aqui é descrito apenas como o leão. O novilho é descrito apenas como o novilho. O homem é descrito apenas como o homem. A águia, no entanto, é descrita como a águia quando está voando. Tem um segredo aqui. E a gente vai ter isso hoje, trazido do trono de Deus para nós. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, a mesma visão que Isaías teve no capítulo 6, do seu chamado, quando diz que eles tinham 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 eles cobriam os pés, e com 2 eles voavam, ou seja, com 2 eles cobriam o rosto, guardando a visão do trono de Deus, com 2 eles guardavam os pés, guardando os seus pés de estar na presença de Deus, e por conta disso eles voavam, eles alcançavam as alturas, foi que Isaías viu. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, 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 Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito, é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Amém? É isso que essa unção vai trazer para nós. Uma unção de santidade, de reconhecer que Deus é santo, santo, santo. E porque Ele é santo, 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 eu como discípulo dEle, e como sendo a imagem e semelhança dEle, tenho que ser santo, porque Ele diz no livro de Levítico: sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Amém, queridos? Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Primeiro texto da aparição desses seres que Ezequiel viu, ele diz que os céus se abriram, ou seja, esses seres estavam no céu, e eles vieram até ele. Segunda aparição, o rei dorme, e à noite é ministrado espiritualmente por Deus, que revela para ele a existência desses 4 seres. João, no entanto, ele tem uma visão privilegiada e diz aonde é que ficam no céu esses seres. E esses seres, de acordo com o que nós lemos aqui na palavra, diz que no meio do trono e ao redor do trono, ou seja, esses seres
eles representam a presença de Deus na vida daquele que é do Senhor. A presença daquele que está sentado no trono. A unção que Deus quer trazer para a sua igreja, e a unção que Deus quer que nós tenhamos, é uma unção da presença de Deus que está no trono. Daquele que tem o controle, daquele que é o Senhor, daquele que é absoluto, daquele a quem nós servimos. A partir dessa ministração, nenhum medo, nenhuma ameaça, nenhuma intimidação, nenhum levante, nada do que o inimigo intente querer fazer com nós pode prevalecer na nossa vida, porque nós temos em nós a presença daquele que está sentado no trono. Amém, queridos? Quando a gente dá um passeio pela Bíblia e relacionando-se, por exemplo, ao trono de Deus, a gente sempre vai encontrar a descrição de que Deus está sentado no trono. Amém? Sempre a gente vai encontrar essa descrição de que há um trono e nesse trono tem alguém sentado. E o Senhor assenta-se no trono. A única referência que diz que o Senhor não está sentado no trono, mas Ele está em pé no trono, está no livro de Atos dos Apóstolos, quando Estevão estava sendo morto. E ele diz: eu vejo os céus abertos e o Senhor em pé à destra do trono. Ou seja, o Senhor se levantou para receber a alma, o espírito do primeiro mártir que deu a vida pelo Senhor. É a única vez que aparece a honraria na qual o Senhor se levanta para receber aquele que deu a vida pelo Senhor. Isso é uma realidade incontestável. Isso é uma realidade na qual nós temos que crer com todas as ênfases e força do nosso coração. Por isso que a palavra diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, porque essa é a maior realidade que nós possamos ter. Agora, se nós estamos em um seminário cujo tema é a unção dos quatro seres, e nós já vimos a existência desses quatro seres, e depois nós vamos ver detalhadamente sobre o aspecto de cada um desses seres. Didaticamente é normal e óbvio que nós comecemos a administração sabendo o que é unção. Os quatro seres existem, os quatro seres estão no céu. Os quatro seres representam a presença de Deus. E nós estamos sendo ministrados sobre uma unção que é liberada do céu para nós. Mas eu preciso saber o que é unção. E é isso que é o tema da nossa primeira ministração. Ou seja, a unção. Essa é a primeira ministração. A nossa segunda ministração terá como tema a unção dos quatro seres. A terceira ministração, a unção do leão. A quarta ministração, a unção do novilho. A quinta ministração, a unção do homem. A sexta ministração, a unção da águia. A sétima ministração, a liberação da unção dos quatro seres. Amém? Então a primeira ministração é o que é a unção. E em relação a isso, nós costumamos dizer que existe unção e unção. Deu para entender? Existe a unção e uns são. Esses que têm a unção, eles se fazem ungido sem ser ungido. Porque o ungido não precisa se fazer de ungido, ele é ungido porque o Senhor ungiu. E essa é a unção, não é a unção. Então, nossa primeira ministração desse seminário, a unção, que é a unção. E o texto base dessa primeira ministração está no livro de 1 Samuel, capítulo 10. 1 Samuel, capítulo 10. O que é a unção, meu irmão? Agora, enquanto você procura aí 1 Samuel, capítulo 10, deixa eu dizer uma coisa para você. E não tenha isso como uma malcriação do pastor, não. Tenha como um recado de Deus para você. Se você for ministrado aqui a respeito do que é unção, e você fizer um exame, você, e dizer: Deus, o que está sendo ministrado, eu tenho, amém, glória a Deus, Senhor, eu tenho a unção. Mas se o Espírito Santo mostrar para você que o que está sendo ministrado não tem em você, então busque, meu irmão.
Porque esse seminário é para você sair daqui ungido poderosamente por Deus. Esse seminário não é para você ser ungido pelo homem, é para você ser ungido por Deus. E você vai dizer: Deus foi quem me ungiu, Deus foi quem me escolheu. No Antigo Testamento, para alguém ser considerado um profeta, presta bem atenção, no Antigo Testamento, para alguém ser considerado um profeta, era necessário que um profeta viesse àquela pessoa e ungisse ela com o óleo da unção. Então o profeta chegava, ungia aquela pessoa, e aquela pessoa, a partir daquele momento, começava a desenvolver a sua atividade de profeta. Elias passou por Eliseu, Eliseu estava trabalhando, ele jogou a capa sobre Eliseu, Eliseu entendeu, porque sabia que esse era o processo, chegou com Elias, disse: deixa eu me despedir do meu pai, da minha mãe, me desfazer das coisas que eu estou fazendo, e depois eu venho e vou te seguir. E Elias diz: faz como bem te aprove, porque tu já sabe o que eu fiz contigo. Ou seja, eu lancei a minha capa sobre você. Então precisava que um profeta viesse sobre aquela pessoa, ungisse aquela pessoa, e ela passaria a desenvolver um trabalho de profeta. Agora deixa eu lhe dizer, antes do profeta vir sobre alguém para ungir aquela pessoa, fazendo-o um profeta, Deus já havia ungido essa pessoa. Ele disse isso para Jeremias. Ele disse: antes que tu nascesse, eu te conheci, e antes que tu saísse da madre, eu te separei e te constituí profeta para as nações. Então, antes de você subir no altar e ser ungido por um homem, você está subindo no altar, sendo ungido por homem, porque você já foi ungido por Deus. Ou você acha que quando Samuel foi lá na casa de Jessé para ungir Davi, é porque Deus já havia escolhido ele, Deus já havia liberado a unção sobre ele, faltava só o profeta aí materializar aquilo que Deus já tinha feito? Amém? Então, o texto que nós vamos nos basear, para nós vermos o que é unção, e depois dessa ministração não tenha mais nenhuma dúvida sobre o que é unção. Depois dessa ministração, você tem que dar aula sobre unção. Você tem que chegar com alguém e dizer: olha, unção é isso, assim, 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 porque você está aprendendo. Amém? Isso é 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. Vamos ler do versículo 1, que é sobre a unção de Saul como rei de Israel. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou. E disse: não te ungiu porventura quem? O Senhor, por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Agora a pergunta rapidinho aqui: quem é que estava ungindo ele? Samuel. Mas Samuel está dizendo: não foi o Senhor que te ungiu? Porque Samuel estava só materializando aquilo que Deus havia feito. Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens, que subindo a Deus a Betel, ou seja, para adorar em Betel, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão, e outro um odre de vinho para oferecer em sacrifício. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibea Elohim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedido de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. Agora, meu irmão, guarda no teu coração esse versículo 6, porque isso aqui é unção. O Espírito do Senhor se apossará de ti.
e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Amém? Então a unção é quando o Espírito se apossa de alguém. É quando o Espírito Santo vem e toma para si a vida de alguém. E quando o Espírito Santo vem e se apossa da vida de alguém, e toma a vida de alguém, essa pessoa, ela passa a falar em nome do Senhor, e o Senhor passa a falar por ela. E a concepção que se tem, e o comentário que se faz, e aquilo que se diz nos quatro cantos é que aquele é o ungido do Senhor. Ele é ungido do Senhor, porque o Senhor fala por ele, porque o Espírito Santo se apossou dele. O Espírito Santo tomou conta da vida dele. Agora, qual é a prova material de que isso aconteceu? Eu posso sair pelos quatro cantos dizendo que o Espírito Santo se apossou de mim. Eu posso sair pelos quatro cantos dizendo que eu estou cheio do Espírito Santo. Eu posso sair pelos quatro cantos dizendo que o Espírito Santo que está em mim testifica no meu espírito a respeito das coisas espirituais que estão em nossa volta. Mas isso não será suficiente se não acontecer aquilo que está escrito aqui nesse livro, dizendo: você será mudado em outro homem. Você será transformado em outro homem. Você não mais será aquele homem. Você não mais será aquela mulher. Você vai ser totalmente mudado, transformado, porque o Espírito Santo se apossou de você. E quem está dizendo isso? É o profeta Samuel, considerado em todos os ramos da teologia como sendo o maior profeta do Antigo Testamento. O Espírito do Senhor se apossará de ti, tomará posse de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Saul teve todas as possibilidades, Saul teve todas as chances, porque o que Samuel falou aconteceu na vida dele. E o Espírito se apossou dele, e a unção veio sobre ele, e ele foi mudado em outro homem. Mas depois que o Espírito se apossou, depois que a unção veio sobre ele, e ele foi mudado em outro homem, ele começou a fazer aquilo que ele achava que devia fazer, tomando o lugar daquele que pode fazer na minha e na sua vida. E quando ele começou a fazer isso, o Espírito Santo se apartou dele. Esse é o grande mal. Certa vez eu estava conversando com um pastor, e ele me disse uma coisa que eu fiquei olhando para ele, e dentro do meu coração eu disse: Deus, tem misericórdia dele. Ele disse bem assim para mim: Adri, eu cheguei no nível de comunhão com Deus, ele falou assim, de relacionamento com Deus, que eu não preciso mais me preparar para pregar. Aonde eu abrir, colocar o dedo, eu prego aqui. Meu irmão, ele é advogado, tem curso de oratória. Qualquer um pega esse texto aqui e dá uma aula, meu irmão. Faz a melhor das exegeses, a melhor das interpretações. Agora eu quero saber se nessa oratória, se nessa exegese, se nessa interpretação, tem a unção de Deus. Porque eu posso ter o melhor discurso, mas se não tiver a unção de Deus, é aquilo que Paulo falou: eu sou apenas como um sino fazendo barulho, que não vai ter nenhuma repercussão, não vai ter nada. Quando a pessoa chega nesse nível de dizer que não mais precisa se preparar para trazer o recado de Deus, o Espírito Santo já está longe dele, porque o Espírito Santo, ele fala através daquele que se submete à sua vontade em saber que não é mais dele, mas é de Deus. Amém, queridos? Então isso é a unção. A unção é o diferencial de Deus na vida de uma pessoa. A unção é o diferencial de Deus na vida de uma pessoa. Certa vez eu estava assistindo um vídeo de um homem de Deus muito usado nesse Brasil, muito usado. E ele contou que ele ia fazer uma cruzada em uma cidade. E antes dele ir para a cidade, geralmente era assim, 2 semanas antes, a equipe dele ia até a cidade, preparar todo o ambiente, a mídia, tudo para poder chegar lá e fazer a cruzada. E era com várias igrejas. E quem coordenava a equipe dele era o filho dele. E ele conta que o filho dele chegou em uma igreja que estava responsável por organizar a cruzada.
E o pastor foi buscar no aeroporto. E quando o pastor viu o filho desse homem de Deus chegar no aeroporto, o pastor disse assim para ele: menino, como você está parecido com o seu pai. É a cara do teu pai. Rapaz, é só colocar o paletó em você, colocar no púlpito que você passa pelo seu pai tranquilamente. Aí o garoto bateu o nome do pastor e disse assim: pastor, só falta uma coisa, a unção. Só falta a unção, pastor. Porque a unção, ela é o diferencial de Deus na vida de uma pessoa. É a unção. E o que é a unção? A unção é quando o Espírito Santo se apossa da vida de alguém. Quando você resolve verdadeiramente assumir você, que a despeito de qualquer coisa, de qualquer condição, você quer ser radicalmente de Deus. Você quer ser instrumento na mão de Deus. Você quer ser usado por Deus. E não tenha dúvida que a hora vai chegar. Muitas das vezes, nós somos tomados pela sensação do imediatismo. Ou seja, tem que acontecer agora. Quem está assistindo a minissérie Davi, rei Davi? Só vocês. Davi foi ungido rei de Israel. Mas ele já assumiu o trono. Na minissérie lá, nada. O bichinho está ralando mais do que você sabe lá o que. E olha que a vida do garoto todo dia corre perigo, para poder depois ele sentar no trono. Então assim é Deus conosco, não mudou na história. Ele tem um propósito para você, Ele tem um plano para você. E se você optou radicalmente por ser dele, não tenha dúvida nenhuma de que a hora vai chegar. E quando a hora chegar, as comportas do céu vão se abrir e ninguém poderá deter. Porque você passou pela prova, porque você passou pelo teste, porque você passou pela experiência, porque você foi moído na moenda de Deus, e Ele deu de você um bom suco, meu irmão. A unção, querido, ela é a restituição da originalidade do homem, como Deus o fez, a sua imagem e a sua semelhança. A unção, ela é a restituição da originalidade do homem, como Deus o fez, a sua imagem e a sua semelhança. Então, quando você é possuído pelo Espírito Santo, você recebe de Deus de volta a originalidade como Ele lhe fez, em comunhão, em relacionamento, em atitudes, em comportamento, vivendo exatamente como Deus planejou que você vivesse. A unção, ela é a restituição da originalidade do homem, como Deus o fez, sua imagem e semelhança, dando para ele domínio, dando para ele conquista, dando para ele um estreito relacionamento de comunhão e de intimidade. Amém, queridos? Imagem, semelhança, domínio, conquista. Pense comigo. A imagem do homem, ou seja, criativo, criador, inteligente, realizador. Quando nós recebemos de volta a originalidade de Deus, nós passamos a expressar a imagem de Deus em nós. E a imagem de Deus em nós nos faz trazer de volta aquilo que Deus quer que nós tenhamos, ou seja, que nós sejamos criativos, que nós venhamos gerar as situações e as circunstâncias, que nós não venhamos esperar que as coisas sejam feitas para nós entrarmos nela, mas nós somos aqueles que geramos as coisas para acontecerem, porque o nosso Criador é criativo e a sua criatura é criativa também. Então a primeira coisa, o primeiro reflexo da imagem de Deus em nós é que nós somos criativos. Segundo, o diabo pode dizer para você que você não tem um QI elevado. O diabo pode dizer para você que você tem dificuldade de armazenar, de amealhar conhecimentos.
mas Deus diz ao contrário, e Ele diz que quando fez você, a sua imagem, Ele fez você com um potencial de inteligência que você desconhece. Você é um ser inteligente, e você é muito inteligente, e vai ser mais inteligente, porque o Espírito Santo vai se apossar de você, e você vai ser transformado em um outro homem, em uma outra mulher, cheio do poder de Deus, e você vai ser capaz de fazer coisas que você nunca imaginou que poderia fazer, porque Deus armazenou dentro de você a inteligência dele. Nós temos a inteligência de Deus. Isso é reflexo da imagem, semelhança. O novilho, primeira imagem do homem inteligente, criativo, realizador. Segundo, a semelhança. Semelhança aponta para o novilho, ou seja, o sacrifício, a auto-oferta e o altar. Quando nós temos a unção de Deus sobre nós, nós temos de volta a originalidade como Deus nos fez. E a primeira marca é na imagem que nós refletimos o homem como ser inteligente, criador, criativo, inovador, empreendedor. A segunda é a semelhança, ou seja, a semelhança do novilho, da imagem do novilho, que aponta para um sacrifício, para uma alta oferta, para estar no altar diante de Deus. Por exemplo, Senhor, a tua palavra diz que se alguém não se negar a si mesmo, não tomar a sua cruz e não te seguir, não é digno de ser teu discípulo. Isso é um sacrifício, isso é se auto-ofertar, isso é chegar no altar e dizer: Senhor, eu poderia trazer todos os meus bens, eu poderia trazer todas as minhas posses, eu poderia te ofertar todos os meus conhecimentos, mas eu trago para ti e oferto no teu altar a coisa mais preciosa que tu queres e que tu vais receber, que é a minha vida. Ou seja, eu me auto-oferto para ti, para que eu possa ser usado como instrumento nas tuas mãos. Domínio. Deus deu para o homem a sua imagem, deu a sua semelhança, deu o domínio, e o domínio, ele está linkado com o aspecto da figura do quarto ser, que é o leão. O leão, ele é considerado pela ciência como o rei dos animais. Mas se nós olharmos para o leão, nós vamos ver que tem animal mais forte que ele, tem animais até que são mais bravos do que ele. Mas o leão, ele mantém sobre o seu território um domínio, ele mantém sobre o seu território uma autoridade, e quando ele não pode enfrentar um outro animal, por conta do tamanho, do peso e da força desse animal, ele assusta esse animal com o seu rugido. Ele mantém o domínio, ele mantém o poder, ele mantém a realeza, ele mantém a nobreza. O porte do leão é um porte nobre, o porte do leão é um porte que lembra a realeza. Não é à toa que nos estandartes dos reis tem a figura de um leão no brasão de grandes impérios, porque ele aponta para a realeza. E quando nós temos a unção de Deus sobre nós, nós temos de volta a nossa originalidade como Deus fez, ou seja, como homem inteligente, criador, criativo, como novilho que se oferece em sacrifício no altar, como leão que tem domínio sobre o seu território. A Bíblia diz que Deus deu para nós domínio sobre todas as coisas, mas se nós olharmos em volta e olharmos para a nossa vida, nós somos dominados ao invés de dominar, demonstrando que estamos descaracterizados do original que Deus nos deu. Quarto, querido, conquista. O original de Deus nos leva para conquistar. Deus não é Deus de perda, Deus não é Deus de derrota, Deus não é Deus de fracasso, Deus é Deus de conquista. Pastor, então que Deus é que eu estou servindo? Porque antes de eu ser desse Deus, eu tinha e amealhei uma série de coisas. Depois que eu fiz uma opção por esse Deus, todas as minhas coisas começaram a se perder. E eu lhe pergunto, como foi que você conquistou? Com quem que você fez aliança para você ter essas coisas?
porque tudo aquilo que o inimigo lhe deu, ele tem um tempo para que você possa usufruir, porque depois ele vem buscar com juros e correções monetárias aquilo que ele lhe deu. Agora, aquilo que Deus lhe deu, aquilo que Deus lhe trouxe, é permanente, e ele aumenta, e ele proporciona crescimento, e ele traz abundância, e ele nunca tira da sua mão. Então, quando você vem para a presença de Deus, e você começa a perder as coisas, você não está perdendo, Deus está fazendo você se livrar dela, porque Ele quer lhe dar algo muito melhor. Ele está fazendo com que toda a tralha que o diabo lhe trouxe, seja tirado, porque Ele tem para você algo muito melhor. Amém, queridos? Imagem do homem, semelhança do novilho, domínio do leão, conquista. Deus nos chamou para conquista, e assemelha-se ao ser vivente à águia, que significa crescimento, altura, rocha, casa, ninho, se auto-refazer e visão de futuro. Se auto-refazer. Se você estudar ou pesquisar a respeito da águia, tem um pormenor de detalhe muito interessante em relação a ela. Ela vai para o alto rochedo, o mais alto que tem, e lá, para que ela possa se refazer e se transformar naquele pássaro, naquele animal belo que ela começa a arrancar as suas penas. E muitas das vezes, quando ela arranca as suas penas, sangra, mas ela arranca as suas penas para que possam vir novas penas e ela possa ser refeita segundo aquilo que Deus estabeleceu para ela. Como que se não fosse bastante, ela bate o seu bico na rocha até quebrar, arrancar o seu bico, para que possa nascer um outro bico mais forte, mais resistente, para que ela possa ser aquilo que Deus estabeleceu para ela. Quando a unção de Deus vem sobre nós, nós nos refazemos, tirando de nós tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que era do velho homem, tudo aquilo que era da velha natureza, e Deus começa a nos refazer, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, trazendo para nós a conquista, trazendo para nós o domínio, trazendo para nós a visão de altura, a visão de futuro, a visão de distanciamento. Nós deixamos de olhar para baixo, nós deixamos de olhar para o lado, e nós começamos a olhar para cima, e Deus começa a trazer na nossa mente visão de coisas grandes que Ele quer na vida de você. Deus não quer coisinhas para nós, Deus não quer que a nossa agenda seja agendinha de formiga, Deus não quer que a nossa vida seja pautada no aquele me disse, aquele me feriu, aquele falou mal de mim, aquele me machucou. Deus quer que nós venhamos passar por cima de todas essas coisas e olhar para distante aquilo que Ele tem reservado para nós. Isso é a restituição da imagem, da semelhança que Deus efetuou e trouxe para nós. Isso é a unção de Deus. Quando alguém chega para você e fala dessas coisas, você diz: meu Deus, tu está nessa ainda, eu já estou longe disso, eu já passei por cima disso. Isso é quando eu era menino. Paulo diz isso: quando eu era menino, brincava como menino, agia como menino, falava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. O que é que você diria se você fosse visitar alguém, uma pessoa adulta, o Hélio, por exemplo, e você chegasse lá na sala do Hélio, e o Hélio estivesse sentado brincando de carrinho, jogando para um lado e para o outro? No mínimo você ia dizer: aquele cara está com problema, porque não é mais dessa fase. Mas tem gente ainda, espiritualmente, brincando de carrinho, quando Deus quer que você esteja andando de avião, voando de avião. Amém, querido? Então essa é a unção. A unção é o diferencial de Deus na vida de uma pessoa. A unção é a restituição da originalidade do homem, como Deus o fez, a sua imagem, a sua semelhança. E a sua imagem, a sua semelhança traz para ele domínio e traz para ele conquista, porque Deus é o Deus que opera isso. Amém? A unção é o domínio absoluto do Espírito Santo na vida de uma pessoa. A unção é o domínio absoluto do Espírito Santo na vida de uma pessoa. A Bíblia fala no livro de Atos dos Apóstolos a respeito de um discípulo, de um homem chamado Filipe. E o Espírito Santo disse para Filipe: sai daqui desse lugar, vai para a rua tal, que ela está deserta,
que eu falarei contigo. Agora, vamos imaginar essa cena. Alguém chega com você e diz, olha, sai aí da tua casa e vai para tal lugar que é uma rua deserta, vai para lá. A primeira pergunta, a primeira inquisição que alguém ia fazer, o que é que eu vou fazer lá? Se está deserta, se não tem nada, o que é que eu vou fazer lá? Mas o texto diz que Filipe não questionou. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo tinha domínio absoluto sobre a vida dele. O Senhor chega com Jeremias e diz para Jeremias, Jeremias, faz um buraco na parede da tua casa e sai de noite por esse buraco, com as tuas roupas em uma vara nas tuas costas, e com um detalhe, sai nu, porque no meio da estrada eu vou falar contigo. Ele poderia ter dito, Senhor, tu não podes falar comigo aqui? Por que eu tenho que quebrar a parede da minha casa, que depois vai dar trabalho para me refazer? Por que eu tenho que me expor à vergonha de sair nu, escondido por esse buraco, com a vara, minha roupa pendurada em um varal? Por que tu queres falar comigo? Mas como o Espírito Santo tinha controle absoluto sobre a vida dele, ele não questionou e foi. E quando ele chegou no meio da estrada, a palavra diz que veio a voz do Espírito e disse para ele, assim como tu saíste da tua casa fazendo um buraco na parede e saiu escondido, nu, com a tua roupa nas costas, assim o povo de Israel será levado para a Babilônia, por conta de não terem ouvido e obedecido a minha palavra. Quando Filipe chega naquela estrada, que não tinha nada, que estava totalmente deserta, e ele não questionou, porque o Espírito Santo tinha controle absoluto sobre a sua vida, ele olhou e viu uma poeira ao longe, e de repente naquela poeira, vinha passando um carro a cavalo, puxado por 4 cavalos, e o oficial da rainha de Candace, dos etíopes, vinha lendo o livro do profeta Isaías, e o Espírito Santo novamente disse para ele, acompanha esse carro. Nós poderíamos dizer, mas como que eu vou acompanhar um carro puxado por 4 cavalos? Como é que eu vou ter a velocidade para emparelhar com 4 cavalos? Mas como o Espírito Santo tinha controle absoluto sobre a vida dele, ele não questionou, e ele foi, e quando ele emparelhou, ele olhou para dentro do carro, e o homem vinha lendo o livro do profeta Isaías, e ele pergunta dele, compreendes o que tu estás lendo? E ele diz, como posso compreender se não tiver quem me explique? Mandou parar o carro, colocou ele dentro, ele explicou, falou a respeito de Jesus. O homem disse, aqui tem água, o que importa é que eu seja batizado. Ele diz, é lícito se tu creres. E ele saiu do carro, e ele batizou o homem, oficial da rainha de Candace, e quando ele terminou de batizar, o Espírito Santo desmaterializou Filipe, ele foi arrebatado, e foi aparecer em Azoto, muitos quilômetros longe dali. Unção é o controle absoluto do Espírito Santo sobre a vida de alguém. Mas para que essa unção venha, faz-se necessário que o Espírito Santo tenha o controle total e absoluto. Eu não posso entregar só uma parte do controle, eu não posso entregar só uma parte do meu tempo, eu tenho que fazer uma opção. Agora deixa eu lhe dizer, se nós fizermos uma enquete, um questionamento aqui ou em qualquer outro lugar, todos querem a unção, mas nem todos querem pagar o preço da unção. E qual é o preço da unção? É você esvaziar-se de si mesmo, para que você possa ser cheio do Espírito Santo. Mas para ser cheio, você precisa esvaziar-se de si mesmo, porque o Espírito não vem e entrar em um lugar que está contaminado. Por isso que eu iniciei essa ministração, dizendo para você que esse seminário é um seminário de nobreza. E Deus quer que você saia daqui hoje com essa unção de nobreza, esvaziando-se de si mesmo, para que você possa ser cheio do Espírito Santo. E uma vez esvaziando-se de si mesmo, para que você possa ser cheio do Espírito Santo, você vai causar um furor e um estrago no reino das trevas, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A unção é o domínio absoluto do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Amém? Então nós já vimos, didaticamente, o conceito de unção. E o próximo passo, para que nós possamos ter um bom entendimento, é de onde vem a unção. De onde vem a unção? Qual é a fonte da unção? Qual é a origem da unção?
Por isso que eu falei para vocês que há uma diferenciação entre unção e unção. Porque em muitos a unção vem deles mesmos. Em muitos a unção vem do homem. Porque a verdadeira unção, a origem da unção, o berço da unção, a fonte da unção vem de Deus. De onde vem a unção? Ela vem de Deus. Ele é o doador da unção. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais da unção dele você tem. Quanto mais você busca Deus, mais da unção dele você tem. Quanto mais você se coloca na presença de Deus, mais da unção dele você tem. Porque a unção vem de Deus. E sem a unção de Deus, nós não conseguiremos fazer nada para Deus. Amém, queridos? Como vem a unção? De onde vem a unção? Vem de Deus. E como é que vem a unção? Como é que eu sei que a unção vem? A unção, ela vem quando ela é liberada por Deus. A unção, ela é liberada por Deus. Atos, capítulo 1, os discípulos estavam todos reunidos. Jesus se aproxima deles, diz que eles permanecessem na cidade, porque eles seriam revestidos com o poder do alto. E eles dizem assim para ele: Senhor, será este o tempo em que tu irás restaurar o reino a Israel? E Jesus diz para ele: não vos compete saber tempo ou época que o Pai reservou para a sua exclusiva vontade. Aí ele libera a palavra dizendo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 2, o texto diz que estavam todos reunidos no cenáculo, no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa. Ou seja, a unção, ela vem quando ela é liberada por Deus. A minha oração, a sua oração, na presença de Deus é: Senhor, libera sobre a minha vida a tua unção, libera sobre a minha casa a tua unção, libera sobre a minha família a tua unção, libera sobre os meus negócios a tua unção, porque quando a unção de Deus vem, ela transforma você no diferencial de Deus aqui na terra. Agora, querido, o que faz a unção na vida de uma pessoa? O que é que faz a unção na vida de uma pessoa? Nós estamos no texto de 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. E o que é que faz a unção na vida de uma pessoa? 3 coisas. Primeiro, o Espírito Santo toma posse dessa pessoa. O Espírito Santo, ele se apossa de você. Não é mais a sua vontade, não é mais o seu querer. Você deixa de ser guiado pela sua vontade, pelos seus princípios e pelo seu querer, mas você passa a ser guiado e conduzido pela vontade, pelo querer do Espírito Santo de Deus. Isso é possível, porque já aconteceu aqui nessa terra. Houve um tempo em que Deus olhou para a humanidade. Gênesis capítulo 5, 6, diz que Deus olhou para a humanidade, e a humanidade tinha toda se corrompido, de forma que não havia nada que fosse agradável, nada que aos olhos de Deus pudesse valer alguma coisa. E Deus disse: resolvi dar cabo de toda a humanidade. E lá no capítulo 6 de Gênesis diz assim: Noé, porém, achou graça diante do Senhor. Noé achou graça diante do Senhor. Aí traz uma das biografias mais lindas que a história já registrou, mais curta e mais linda, e diz: eis a história de Noé. Noé era homem justo diante de Deus, no meio dos seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Essa é a história de Noé. Dele nasceram 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Mas o diferencial que fez com que ele achasse graça diante dos olhos do Senhor é que Noé andava com Deus.
O meu desejo, o seu desejo, nessa manhã, nessa tarde, que Deus separou para nós estarmos aqui, é que antes de qualquer coisa, antes da bênção material, antes da bênção da prosperidade, antes da bênção do crescimento, antes da bênção de qualquer outra coisa, nós tenhamos em nós a disponibilidade de termos a bênção de andar com Deus, porque quando você anda com Deus, as outras coisas são acrescidas a você por tabela, por conta de você estar na presença dEle. O que a unção faz em uma pessoa? Primeiro, o Espírito Santo toma posse da pessoa. E quando alguém é tomado, ou seja, possuído pelo Espírito Santo, essa pessoa, ela é um ungido de Deus. Segundo, o Espírito Santo passa a falar, usando a boca dessa pessoa. Olha o que diz: o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com ele, porque quando alguém está cheio do Espírito Santo, tudo o que sai da sua boca procede de Deus, então é profecia de Deus. A profecia não é uma vaticinação a respeito de algo que vai acontecer no futuro, e que você fica aqui imaginando, dizendo que vai acontecer. Não, a profecia é tudo aquilo que vem do trono de Deus e que sai da boca de ungido do Senhor. Ela é profecia de Deus. Então quando o ungido do Senhor chega com você e diz: não se preocupe com essa situação, porque a despeito do levante que o diabo está intentando fazer na tua vida, Deus tem o controle e Ele vai te dar a vitória. Ele está profetizando em nome do Senhor, porque essas palavras saíram da boca de ungido do Senhor e ela veio do trono de Deus. Deus tem o controle, Deus é o Senhor, Deus é o absoluto. Ele sabe o que tu está passando, Ele vê o teu sofrimento, Ele vê as tuas lágrimas, Ele sabe tudo a teu respeito. Ele tem o controle absoluto de tudo. Jesus disse: todos os meus cabelos, todos os teus cabelos estão contados, e nenhuma folha cai de uma árvore se não for pela vontade dEle, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. A Bíblia diz que Ele chama as estrelas, cada uma pelo seu nome, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. O que a unção faz na vida de uma pessoa? Primeiro, o Espírito Santo toma posse dessa pessoa. Segundo, o Espírito Santo passa a falar, usando a boca dessa pessoa. Ou você acha que o diabo não tem poder? Tem profecias feitas em terreiro de macumba, gente. Ou você acha que numa mesa de mediúnica o diabo não fala? E traz coisas que as pessoas depois veem acontecer, porque ele faz acontecer. A unção faz com que você fale aquilo que o Espírito Santo coloca na sua boca, porque ele passa a utilizar você para falar para as pessoas. Terceiro, o que a unção faz na vida de uma pessoa? O Espírito faz da pessoa uma outra pessoa. O Espírito faz da pessoa uma outra pessoa. Alguém que ele conheceu chega com outra pessoa que ele conhece e diz assim: você tem visto o fulano ultimamente? Aí a pessoa diz não. Aí essa pessoa diz: se você o ver, você não vai reconhecer, porque ele é outra pessoa. Ele está totalmente mudado, ele foi transformado. Não vai saber explicar em detalhe, vai dizer: depois que foi para a igreja, porque acham que é na igreja, depois que foi para a igreja, o cara mudou totalmente, a vida dele é outra. Porque quando o Espírito Santo vem, toma posse da pessoa, quando o Espírito Santo vem e fala através daquela pessoa, o Espírito Santo vem e transforma aquela pessoa em uma outra pessoa, segundo o querer, a vontade e o desejo de Deus. Como fazer para ter a unção? Nós já vimos o que é a unção, nós já vimos de onde vem a unção, nós já vimos como vem a unção, nós já vimos o que faz a unção na vida de uma pessoa. Agora vamos ver como fazer para ter a unção. Como é que a gente faz para ter a unção? Só vai ter sentido para mim esse seminário se eu ter essa unção, porque senão eu vou ter só a informação, e a informação não me é muita coisa.
A unção é a diferença. Como fazer para ter a unção? Primeiro, esvaziar-se de si mesmo. Primeiro, meu irmão, esvaziar-se de si mesmo. É abrir mão de tudo aquilo que você acha que é. É abrir mão de tudo aquilo que você considera que tem. É você assumir verdadeiramente, dizer, meu Deus, se não for pela tua graça, pela tua misericórdia, eu não serei nada e eu não terei nada. Você imagina uma cena aqui? Um cara, ele dedicou a sua vida afincamente aos estudos. No seu currículo, na sua carreira de estudante, ele sempre foi o primeiro da classe. Suas notas sempre foram notas de excelência. Foi para a faculdade, terminou o seu curso de graduação com méritos e com honra. Fez pós, fez mestrado, fez doutorado, fez aperfeiçoamento de tudo que você possa imaginar a nível de conhecimento e de estudo. Agora vamos imaginar uma cena. No dia em que ele vai ser honrado, recebendo um diploma que lhe dá a titulação de doutor absoluto do conhecimento sobre aquilo que ele se aperfeiçoou. Vamos imaginar uma cena. Ele tropeça no tapete que foi colocado para ele, bate a cabeça na quina da escada do local onde devia subir, e ele fica com amnésia e esquece de tudo. Eu lhe pergunto, adiantou tudo isso? Nada! A misericórdia de Deus, é a graça de Deus, para que eu possa ter a unção, é dizer, Senhor, nada do que eu sou, nada do que eu tenho, veio de mim ou é de mim, mas veio de ti e pertence a ti. Então por isso eu esvazio de mim mesmo, eu abro mão de mim mesmo, eu me coloco apenas como o veículo no qual tu vais encher com teu azeite, com teu óleo, para usar-me segundo o teu querer e segundo a tua vontade. E a palavra do Senhor diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo, que Deus escolheu as coisas fracas do mundo, que Deus escolheu aqueles que nada são, para confundir aqueles que são, porque Ele é o Senhor, e onde Ele põe a mão, e aquele que Ele unge, passa a ser diferencial aonde Ele estiver. Quando Pedro, na festa do Pentecoste, começa a discursar em um grego clássico, quando você está lendo o Novo Testamento no original, você vai vendo os textos. Quando chega no discurso de Paulo, é tudo grego clássico. Quando você chega no discurso de Pedro, nas falas de Pedro, é um grego popular chamado koinoné, é um grego muito popular, falado pelo povo, a ponto das pessoas dizer, não são galileus esses homens aí, como nós ouvimos eles falando a grandeza de Deus, ou seja, com conhecimento, com informação, com uma linguagem, com um polimento, com um falar que não é original deles, porque eles estavam sendo apenas um instrumento, mas quem estava falando pela boca deles era o Espírito Santo de Deus. Para ter a unção, você precisa esvaziar-se de si mesmo. Segundo, meu irmão, quando você se esvazia, você precisa ter imediatamente um enchimento, porque você não pode ficar sem nada em você. A Bíblia diz que no original, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Ele pegou o pó da terra, moldou, modelou, formou o homem, soprou nele o seu fôlego de vida, e a partir daquele momento, o homem passou a ser alma vivente. O pecado nos contaminou, o pecado nos descaracterizou, o pecado nos fez ficar cheio de coisas que não é de Deus. Mas quando nós nos esvaziamos daquilo que nós achamos que nós somos, nos esvaziando de nós mesmos, o Espírito de Deus vem e nos enche com o fôlego de Deus, e nós passamos a ser o que fomos no original, formados por Deus, ou seja, cheio do Espírito. Para que nós tenhamos a unção,
Precisamos esvaziar-se de nós mesmos e nós enchermos do Espírito. Enquanto tiver alguma coisa em nós, o Espírito Santo não vai nos encher, porque Deus não pode entrar e estar em um lugar contaminado. Nós precisamos nos esvaziar. Senhor, eu me esvazio. Senhor, eu faço uma opção. Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Verdadeiramente, radicalmente, aconteça o que acontecer, venha o que vier, eu entro na história contigo agora, Senhor, porque eu quero fazer parte da legião daqueles que fazem conta da biografia que tu tem dito. Eu quero achar graça diante de ti, eu quero me esvaziar de mim mesmo e encher-me do teu Espírito. E quando o Espírito vier, e quando o Espírito encher, e quando o Espírito tomar conta, ele apossa-se de você e radicalmente, imediatamente você é transformado em um outro homem, uma outra mulher, segundo a imagem, a semelhança, a vontade e o querer de Deus. Como fazer para ter unção? Esvaziar-se de si mesmo. Segundo, encher-se do Espírito. O que acontece quando se tem a unção? O que acontece quando se tem a unção? Você pode viver e falar aquilo que vive, e que está registrado no livro de Isaías, capítulo 61. Para encerrar, por favor, abra. Você pode viver e falar aquilo que vive, e que está registrado no livro do profeta Isaías, no capítulo 61. Essa é a marca de quem tem a unção. Quando você tem a unção, e você recebeu essa unção, por ter esvaziado-se de si mesmo, e ter se enchido do Espírito, você passa a falar e a viver aquilo que está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, que diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, não foi o homem, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós que teis a unção, sereis chamados sacerdote do Senhor, e vos chamarão ministro de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso na vossa terra possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo, e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. Olha o que diz para os seus filhos: a sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos vires os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de veste de salvação e me envolveu com manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações.
Apresente para o Senhor a tua vontade. Essa é apenas a primeira ministração. Esse é o primeiro recado que Deus manda do céu. Coisas maiores virão e você pode sair daqui nesse dia transformado em um novo homem, transformado em uma nova mulher, transformado em alguém segundo a imagem, a semelhança de Deus, em nome de Jesus. Quero ministrar Em nome de Jesus. coração em adoração. Se coloque diante do Senhor. Como o leão. Adore o Senhor nessa hora, meu irmão, minha irmã. Adore o Senhor. Faz a tua oração, diz: Deus, eu não quero sair daqui como eu entrei. Ministrar teu coração em adoração, como novinho. Amém, amém, amém. Em nome de Jesus. Se apresente para o Senhor, em nome de Jesus. Dando glória. Não saia daqui como você entrou. Não saia daqui como você entrou. Quatro seres que derrama sobre nós, Senhor, a unção dos quatro seres espirituais. Dai-nos, Senhor, o porte de nobreza do leão. Dai-nos, Senhor, a nobreza que vem dos céus, Senhor, segundo a tua unção, em adoração. Dai-nos, Senhor, a força do novinho, Pai. Dai-nos a força que vem de ti, que emana do teu trono de graça, Senhor, para nos transformarmos em verdadeiros Coração em Dai-nos, Senhor, adoração, a visão de uma águia que voa. como a Os seus voos, Senhor, é a ave que consegue voar mais alto. E de mais alto ela se encontra, Senhor, a sua visão vê os seus objetivos. Que nós possamos, Senhor Jesus, alcançar as nossas metas somos de quatro seres. Dai-nos a visão, Senhor. Dai-nos a renovação de uma águia, Senhor. Uma renovação de uma águia. Pai, dai-nos a inteligência que tu deste ao homem, Senhor. Coloca, Senhor, com a tua mente, Senhor, segundo a tua inteligência. E a tua palavra diz que nós fomos criados à tua imagem e semelhança. Nós fomos criados à tua imagem e semelhança. Nós temos o DNA de Deus em nós. Senhor, desperta em nós o teu DNA. Que a nossa mente possa ser desenvolvida, Senhor, com uma mente espiritual, Senhor. Nós não queremos ficar mais cativos às coisas pequenas, à inveja, à maldade, Senhor, à maledicência. Nós queremos olhar de forma diferente, nos achando superior, mas não, Senhor, síndrome de arrogância e de prepotência. Nós queremos, Senhor, reconhecer em nós a tua dependência, Senhor, a tua dependência, Senhor. Nós queremos uma mente segundo a mente de Cristo. Nós queremos uma mente trabalhada, Senhor, conectada a teu trono de graça. Manda a nossa mente de volta, Senhor. A mente, Senhor, que tu criaste, Pai. Uma mente cativa a ti, uma mente conectada a ti, Pai. Nós não queremos ter pensamentos indignos de ti. Nós não queremos, Senhor Jesus, ter um coração segundo o coração do homem, mas um coração segundo o coração de Deus. Nós queremos ter um coração prestes a perdoar, um coração, Senhor, prestes a amar, Senhor, como Deus nos amou. Nós queremos ter um coração, Senhor Jesus, cheio de entendimento, Pai. Nós queremos ter um coração cheio de entendimento. Queremos ter uma mente, Senhor, uma mente brilhante, segundo a tua brilhante, segundo a ti, Senhor. Nos ensina
Deus. A unção dos Aleluia. Senhor, nosso quatro Deus, nosso Pai, seres sobre nós. nós te damos graça pelo derramado do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Que aconteça conosco, que aconteça com Teu povo, aquilo que a Tua palavra diz no livro de 1 Samuel, que o Espírito Santo se apossou de nós e que nós fomos transformados em outras pessoas. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Você que crê, diga amém bem alto e aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia.